Exercício 3. Calcule secante de x mais cotangente de x ao quadrado de x. Então vamos começar a resolver da mesma maneira. Primeiro, abrindo o produto notável, né? Então vai ser igual secante ao quadrado de x mais 2 vezes secante de x cotangente de x mais cotangente ao quadrado de x. Produto notável, né? Pré-cálculo e ensino médio. Nós sabemos que secante ao quadrado de x, essa expressão secante ao quadrado de x continua. Secante de x cotangente de x, eu posso falar que o que é secante? É 1 sobre cosseno. O que é cotangente? Cotangente é cosseno sobre seno. Tá? Trigonometria básica, que vocês já viram também. Mais o cotangente ao quadrado de x. Então vai ficar o secante ao quadrado de x, olha aqui, eu posso simplificar cosseno de x com cosseno de x. Né? Então o que sobrou para mim? 1 sobre seno de x. O que é 1 sobre seno de x? Cossecante de x. Então, no lugar de 2 vezes 1 sobre cosseno de x vezes cosseno de x seno de x, vai ficar o quê? 2 vezes cossecante de x. Mais cotangente ao quadrado de x. Pronto. Agora, podemos reescrever a integral como? Então, a integral de secante de x mais cotangente de x ao quadrado de x é igual a integral de secante ao quadrado de x mais 2 vezes cossecante de x mais cotangente ao quadrado de x dx. Agora a gente pode separar as integrais, né? Então ficou a integral de secante ao quadrado de x dx mais 2 vezes a integral de cossecante de x dx mais a integral de cotangente ao quadrado de x dx. Para resolver a terceira integral, vamos utilizar a identidade cotangente ao quadrado de x é igual a cossecante ao quadrado de x menos 1. Agora temos, então, vai ficar a integral de secante ao quadrado de x dx mais 2 vezes a integral de cossecante de x dx mais, no lugar da cotangente ao quadrado, o que nós vamos colocar? Cossecante ao quadrado de x menos 1 dx. Separando as integrais, então ficou a integral de secante ao quadrado de x dx mais 2 vezes a integral de cossecante de x dx mais integral de cossecante ao quadrado de x dx menos integral de dx. Ok? Só abrimos os parênteses. Agora, que é igual, né? A integral de secante ao quadrado de x dx, tangente de x, mais 2 vezes a integral de cossecante de x menos cossecante de x. Tudo é formulário, agora é só olhar no formulário. Mais cossecante ao quadrado de x menos cotangente de x. Menos integral de dx, x mais c. Então, nós podemos escrever que a integral de secante de x mais cotangente de x ao quadrado dx é igual a tangente de x mais 2 vezes que multiplica menos cossecante de x menos cotangente de x menos x mais c. Exemplo 4. Eliminando uma raiz quadrada. Vamos calcular a integral definida de 0 a π sobre 4 de raiz quadrada de 1 mais cosseno de 4x dx. Solução. Nós vamos usar bastante essa identidade trigonométrica, que cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. Ou, né, passando esse 2 para cá, então nós temos que 1 mais cosseno de 2θ é igual a 2 cosseno ao quadrado de θ. 1 mais cosseno de 2θ é igual a 2 cosseno ao quadrado de θ. Né? Lembrando que esse é o dobro desse. Né? Esse é o dobro desse, ou por outra forma, esse é a metade desse. Então, com θ igual a 2x, essa identidade se torna. Por que θ igual a 2x? Então, vai ficar 1 mais cosseno de 4x é igual a 2 cosseno ao quadrado de 2x. Lembrando, quem está aqui tem que ser o dobro de quem está aqui. Quem que eu tenho? Qual a expressão nossa original? Nossa expressão é 4x. Eu tenho 1 mais cosseno de 4x. Eu tenho 1 mais cosseno de 4x. Tem que ser igual ao quê? A 2 cosseno ao quadrado de quem? Quem está aqui é a metade de quem está aqui. Se aqui tem 4, então aqui só pode ser 2. Então, 1 mais cosseno de 4x tem que ser igual a 2 cosseno ao quadrado de 2x. Então agora eu posso reescrever que a integral
é definida de 0 a π sobre 4, de raiz quadrada de 1 mais cosseno de 4x dx é igual a integral de 0 a π sobre 4. Aqui, o que ele fez aqui? Aqui é raiz quadrada de cosseno quadrado de 2x. Só que ele já extraiu a raiz, aqui, já indicou a raiz aqui e a raiz aqui, separou. Né, que eu posso fazer isso quando é produto, eu posso fazer isso. Então, é integral de raiz quadrada de 2, que multiplica a raiz quadrada de cosseno ao quadrado de 2x dx. Né? Então, constante pode sair do integrando, né? Então, ficou igual a raiz quadrada de 2, que multiplica integral de 0 a π sobre 4, de módulo de cosseno de 2x dx, que raiz quadrada de cosseno ao quadrado é módulo de cosseno de 2x dx, certo? Aqui ele vai fazer que a raiz quadrada de u ao quadrado é igual ao módulo de u. Então, a raiz quadrada de 2 no intervalo de 0 a π sobre 4 é cosseno de 2x dx. Por quê? Por que eu tirei o módulo? Porque o ângulo que a gente vai trabalhar é de 0 a π sobre 4. 0 a π sobre 4, primeiro quadrante. Primeiro quadrante, os cossenos sempre é positivo, então não precisa colocar módulo. Correto? Que vai ser raiz quadrada, agora que ele usou uma identidade, né? Cosseno de 2, tá certinho. Que vai ser igual cosseno de 2x, cosseno de 2x é igual a integral, desculpa, agora, cosseno de 2x, ele chamou 2x de u, fez a mudança de variável e fez um passo direto aqui, ó. Ele falou que u é 2x, então du é 2dx. Então, aqui vai ficar cosseno de u, aqui ele fez direto, né? E no lugar de aqui, ele precisa de 2dx, né? O du é igual a 2dx. Se du é igual a 2dx, eu só tenho dx. Então, esse 2 passa para cá, então fica du sobre 2. Então, onde tem dx, eu vou escrever du sobre 2. Por isso que apareceu esse 2 aqui, tá? Desse du sobre 2. Então, ficou raiz quadrada de 2, que multiplica integral de cosseno de u, seno de u, só que meu u é 2x, então ficou seno de 2x sobre 2, esse 2 é do du que eu acabei de explicar para vocês, o intervalo indo de 0 a π sobre 4. Então, agora substituindo os valores, né, então vai ficar seno de 2x. Para x valendo π sobre 4, fica 2 vezes π sobre 4, fica π sobre 2. Seno de π sobre 2, seno de π sobre 2 é 1, né? Dividido por 2, então ficou meio, menos. Agora eu vou substituir o zero no lugar do x. 2 vezes 0, 0, seno de 0 é 0, 0 dividido por 2 é 0. Então ficou meio menos 0, meio menos 0 é meio, meio vezes raiz de 2 sobre 2. Então agora, aqui já está a resposta, né? Então a integral no intervalo de 0 a π sobre 4 de raiz quadrada de 1 mais cosseno de 4x dx é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. Exercício 4. Calcule integral definida de 0 a 2π da raiz quadrada de 1 menos cosseno de x sobre 2 dx. Para resolver essa integral, né, vamos usar a identidade trigonométrica. Seno ao quadrado de x igual a 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Tá? Então, podemos usar que 1 menos cosseno de x sobre 2 é igual a seno ao quadrado de x sobre 2. Por que mesmo? Veja bem, 1 menos cosseno de 2x sobre 2 é igual a seno ao quadrado de x. Ou seja, quem está aqui tem que ser o dobro de quem está aqui. Ou, por outra ótica, quem está aqui tem que ser a metade de quem está aqui. Né? O que nós temos? Nós temos 1 menos cosseno de x. E aqui nós temos 1 menos cosseno de 2x. Então, esse daqui tem que ser a metade desse. Então, esse daqui tem que ser x sobre 2. Pronto, simplesinho. Agora, isso é uma identidade trigonométrica, então nós podemos escrever no lugar de 1 menos cosseno de x sobre 2, seno ao quadrado de x sobre 2. Agora podemos escrever a integral como a integral de 0 a 2π de raiz quadrada de 1 menos cosseno de x sobre 2 dx é igual à integral no intervalo de 0 a 2π de raiz quadrada de seno ao quadrado de x sobre 2 dx. Né? Fazendo u igual a x sobre 2, nós temos que du vai ser o quê? Meio dx, correto? Derivada de meio x é meio. Isso implica que dx é igual a 2 du. Então, vamos lá.
Então, aonde tinha dx, né? Opa! Aonde tinha dx, vamos colocar 2du. Né? Onde tem dx e 2du. Então vai ficar raiz quadrada, integral de raiz quadrada de seno ao quadrado de u, quem é u, x sobre 2, vezes 2du. Por que 2du? Porque ao isolar isso aqui eu descobri que o dx vale 2du. Então, onde tinha dx vai entrar 2du. É igual a 2 vezes, por que 2 vezes? Isso aqui é constante, está multiplicando, eu posso tirar do integrando. É 2 vezes que multiplica a raiz quadrada de seno ao quadrado de u du, que é igual a 2 vezes, simplifica quadrado com quadrado, né, da raiz quadrada com quadrado, 2 vezes seno de u du, integral de seno de u é menos cosseno de u, então que é igual a 2 vezes menos cosseno de u. Como o u é x sobre 2, nós temos então que a integral de 0 a 2π da raiz quadrada de 1 menos cosseno de x sobre 2 dx é igual a menos 2 vezes, qual é a integral que nós achamos? Aqui menos 12 cosseno de u, meu u é x sobre 2, menos 2 vezes cosseno de x sobre 2, variando de 0 a 2π. Né? Então, substituindo primeiro por 2π, 2π sobre 2 é π. Então, cosseno de π vai ficar cosseno de π menos, substituindo por 0, 0 por 2 é 0, menos cosseno de 0, que é igual a menos 2. Qual é o cosseno de π? Lembrando da circunferência trigonométrica, né? 2π, ela volta, cosseno de π, desculpa. Π é uma meia circunferência, então cosseno de π é menos 1. Menos 1. Menos, qual que é o cosseno de 0? Cosseno de 0 é 1. Como tem o menos aqui, então ficou menos 1, menos 1. Menos 1, menos 1, menos 2. Menos 2 vezes menos 2, 4. Assim nós temos então que a integral no intervalo de 0 a 2π de raiz quadrada de 1 menos cosseno de x sobre 2 dx é igual a 4. Exemplo 5.